se mete que fica se perguntando como é que eu vim parar aqui. Grupo de guerrilheiros no telhado. Aeronave M-46 com 2 alvos na mira. No meu caso, o motivo é sempre o mesmo. Janaína. Por um sorriso dela, sou capaz de enfrentar um exército inteiro. Não é a primeira vez que faço isso. Tô com medo. Viver sem conhecer o passado é andar no escuro. Olá, galerinha, tudo bem? Bom, hoje estamos aqui para falarmos de uma animação brasileira de 2012 chamada Uma História de Amor e Fúria. Eu trabalhei essa animação com as minhas turmas de primeiro ano de ensino médio e também vou trabalhar, né, com os alunos do pré-vestibular. Eu acho essa animação muito legal, principalmente por alguns fatos que eu vou começar a trabalhar agora. Primeiro, é uma animação brasileira que vai na contramão das produções aí de animação que não tratam de comédia, não tratam de histórias de super-heróis comuns, que não envolveu uma grande quantidade de dinheiro para ser produzida e que que passou nos cinemas europeus e que não passou no Brasil em 2012, né, no ano de sua produção, no ano da sua estreia, e que hoje está disponível na plataforma do YouTube. Vou botar o link aqui para vocês, como eu sempre faço, correto? E um outro fator que vale muito a pena ver essa animação, porque na verdade ela conta a história do Brasil através de olhares de personagens subalternos, de índios, de negros, de estudantes que lutaram contra a ditadura do Brasil e também num futuro distópico de pessoas que lutam pelo direito à água a todos. Então, como vocês perceberam, essa animação é dividida em 4 fases e ela conta a história de 2 protagonistas, um masculino e uma feminina, certo? A protagonista feminina, certamente, é a principal protagonista mesmo, né, da história, já que a Janaína, ela não tem seu nome modificado. E o nosso personagem masculino, ele tem diversos nomes durante a trajetória aí da nossa animação. Uma história de amor e fúria. Bom, vamos lá. Vamos dividir as 4 fases, certo? A primeira história, ela vai se passar no Rio de Janeiro, dos anos da descoberta do Brasil, lá por volta de 1500, e vai retratar a vida dos tupinambás no Rio de Janeiro e a convivência desse grupo ameríndio com outros grupos ameríndios e, sobretudo, com os colonizadores, tanto os franceses quanto os portugueses. Lembrando a vocês que a cidade do Rio de Janeiro ela tem essa peculiaridade histórica, já que ela foi colonizada originalmente, né, a princípio, pelos franceses e, posteriormente, os portugueses expulsaram os franceses dessa região que os franceses classificaram, né, adjetivaram, nomearam como a França Antártida, correto? Bom, a França dos trópicos, a França do Sul. Então, o Rio de Janeiro tem essa peculiaridade muito interessante. E a nossa animação vai se passar ali, contando a trajetória ali dos tupinambás, a guerra entre as tribos, né, as alianças que elas fazem tanto com os franceses quanto com os portugueses e o quanto isso foi ruim e dizimou essa gente, tá? Nosso personagem é um índio, a nossa personagem também, né, lembrando que a palavra personagem feminina eu sempre, às vezes eu falo personagem, né, mas é sempre a personagem, correto? E eles se conhecem numa situação inusitada, né? Ele vai contar ali logo no início que
para você se transformar num guerreiro, num índio guerreiro, você tem que matar uma onça, né? E eles vão se encontrar numa situação de dificuldade, na verdade, com outro animal, com uma pantera, e ele vai receber ali um dom, uma habilidade que, dentro da cultura ameríndia, né, é a habilidade de se transformar num pássaro. Então, o filme ele vai começar ali a tramitar entre a cultura ameríndia e os mitos também ameríndios, né? Esse é um mito muito significativo, né? Essa transformação de seres humanos em animais é muito comum, né? Segundo a antropologia, na cultura dos índios, dos ameríndios, dos povos autóctones brasileiros, correto? E ele, para fugir dessa situação, ele vai se transformar num pássaro. E isso vai ser significativo, né? Não só pela lenda indígena, porque ele vai receber uma missão. E a missão dele é proteger o Brasil. A gente vai ver que a missão dele aparentemente, né, a animação ela vai contar uma história de romance na qual o índiozinho vai sempre procurar a Janaína em diversos momentos da história do Brasil. Mas não é isso, né? Eles vão lutar pela própria história do Brasil. Nesse sentido, Janaína transmuta-se em Brasil. Janaína é o Brasil. Janaína é esse povo cordial no sentido, né, não somente sociológico de Sérgio Buarque de Holanda, mas cordial do sentido também de Sérgio Buarque de Holanda, né, no sentido de ser um povo de coração, um povo que luta com energia, com cordial, com core, né, com coração, com uma energia, né, que não é somente objetiva, racionalizada, mas também emotiva, né, e muito significativa nesse sentido. Então, não vou dar spoilers, né, espero que vocês assistam, né, e os meus alunos já assistiram ao vídeo, né, porque o objetivo desse vídeo aqui, além de divulgar a animação, é também contar essa narrativa dos povos subalternos do Brasil, né? Então, nesse primeiro momento, e como em todos os outros momentos, né, os povos subalternos, os personagens subalternos, eles vão ser exterminados pelos heróis da história oficial. Nesse sentido, é muito interessante porque a animação ela entra, né, em contato, ela entra, né, em semelhança, né, com algumas produções que nós vimos culturais de outras dimensões, né, como por exemplo o enredo da Estação Primeira de Mangueira, vencedor de 2019, que conta a história dos povos, né, que estão escondidas das páginas da história oficial do Brasil, certo? Então nessa primeira fase ele vai contar a trajetória de dizimação, né, de contato, né, dos portugueses com indígenas e como que esses indígenas foram exterminados, certo? Bom, a segunda fase da nossa história, ela vai se passar na Balaiada, no Maranhão. A revolta da Balaiada é uma das revoltas regenciais do Brasil, né, que ocorrem ali em meados do século XIX, e ela vai contar a história dos negros no Brasil, ainda submetidos à escravidão, e a dinâmica bastante violenta da história do Brasil para com essas pessoas, correto? Então, a gente vai ter ali, né, os personagens agora, né? A Janaína continua sendo Janaína, como eu falei para vocês anteriormente, né? Agora a gente vai ter ali, né, nessa revolta da Balaiada, nossos personagens eles vão ser balaios, eles vão ser negros livres que vão estar vivendo ali no Maranhão no século XIX, por volta de 1840, quando ocorre a revolta da Balaiada, e o nosso personagem principal, o índiozinho, né, que vai ficar correndo atrás da Janaína pela história do Brasil, ele vai ser o Manuel Balaio. Lembrando a vocês que todos os personagens que o rapaz, né, que é o protagonista, né, que é a voz do Selton Mello, né, que é muito interessante, a Janaína é sempre feita pela Camila Pitanga, tá? Ele sempre tem nomes referências a figuras históricas, né?
Lembrando a vocês que na história dos índios, na primeira fase, ele é o Abeguá. Abeguá foi um índio, né, que lutou contra os portugueses aqui no Rio de Janeiro durante a descoberta do Brasil e a fundação, né, da cidade do Rio de Janeiro no século XVI, correto? Já na segunda fase, na segunda narrativa, né, na segunda parte da história, ele incorpora um personagem que também existiu, que foi o personagem Manuel Balaio, que foi um negro que resistiu ao domínio, né, dos brancos, dessa história oficial no Maranhão durante essa revolta aí regencial. Correto? Então a gente vai discutir aqui nessa segunda fase, né? A animação vai discutir nessa segunda fase a luta entre os balaios, essa população simples que produzia aquelas cestas, né, de palho, né? Daí vem o nome Balaio, né? Manuel Balaio, contra esses poderes desses brancos, esses poderes oficiais representados na cidade do Rio de Janeiro e na figura de Duque de Caxias. Então é interessante porque aí você aparece um herói, né, da história oficial do Brasil, o Duque de Caxias, e nessa passagem, nessa fase do filme, né, tem uma frase muito representativa, né, que ele diz assim, o Manuel Balaio: meus heróis nunca viraram estátua, como o Duque de Caxias, com a princesa Isabel, né, morreram lutando contra quem virou. Então, tem uma frase aí muito significativa nesse momento, nessa fase do filme, né, que demonstra o quanto que a gente valoriza a história oficial e não valoriza os heróis populares da nossa história, os verdadeiros heróis, segundo a animação que eu estou propondo que vocês assistam, né, e que nós já assistimos, que meus alunos já assistiram, tá? Que eu estou trazendo aqui de volta essa discussão. Então, nós temos aqui quem são os subalternos, né, que ganham protagonismo na animação. São os negros pobres do Brasil, submetidos ainda à escravidão no século XIX. Correto? Bom, a terceira história ela vai se passar entre 1964 e 1985, durante a ditadura militar no Brasil, e também vai se passar na cidade do Rio de Janeiro. O nosso protagonista, ele vai virar um personagem chamado Karl. Claro que em referência a Karl Marx, né? Claro, né, que ele vai ser um estudante, né? A Janaína também vai ser uma estudante, eles vão se reunir para lutar contra a ditadura militar, né? Eles são ali os guerrilheiros, os grupos de estudantes, de jovens que vão se unir para lutar contra a ditadura militar no Brasil, tá? É claro que essa luta vai acabar, né? Essas lutas, né? A história do Brasil sempre acaba com o massacre dos povos subalternos, né? Dessas pessoas, né, que não viraram estátuas, né? Então esse episódio, essa parte da animação vai falar de tortura, da repressão durante a ditadura militar, né? E sobretudo numa época, né, hoje, né, em 2020, né, que a gente vê aí figuras da política brasileira, até do STF, né, dizendo que não houve, né, ou relativizando o período da ditadura militar no Brasil. A animação é muito feliz em escolher esse período para tratar, tá? Então é muito interessante. Não vou dar spoiler, né, para que vocês possam assistir. E a quarta fase da história, né, ela se passa no futuro, num futuro distópico, no futuro imaginado na cidade do Rio de Janeiro, no ano específico de 2096, tá? Então, esse futuro, né, o que está sendo discutido aqui, né, é a questão da água, do acesso à água, né? Nós, no Brasil, temos o maior aquífero, né, do mundo, que é o aquífero Guarani. É interessante, né, que a gente volta aos Guaranis, né, volta aí ao início, né, da primeira fase do filme, né, da animação. Esse aquífero, né, a água em alguns lugares do mundo já é uma riqueza, já é um petróleo, né, já é um ouro no mundo, certo? E a água, né, vai ser o tema central, né, desse cenário aqui do futuro na cidade do Rio de Janeiro. E um grupo paramilitar, né, pago pelas grandes empresas, sobretudo uma empresa chamada Aquabras. Esse grupo vai controlar o uso da água e vai punir e criminalizar né, os pobres, né, sobretudo, que não podem usar a água. Então, você pegar a água diretamente do aquífero nesse futuro
é considerado um crime, né? E normalmente no Brasil os pobres são criminalizados. Então é muito interessante, né? Que é um filme de 2012, gente. Hoje a gente vive na cidade do Rio de Janeiro, né? De 2019, final de 2019 para o início de 2020, um problema com a água, né? A água aí, apesar da gente ter, né, a maior reserva de água doce do mundo, a água chega aos cariocas, né, apesar de a gente pagar pela água, né, com um gosto horrível e totalmente inadequada para o consumo. E outra coisa que também está sendo descrita e discutida aqui nesse cenário distópico futuro, a questão das milícias, dos grupos paramilitares. Hoje nós temos no Brasil, né, um grupo político, sobretudo representado pelo Poder Executivo, que chegou ao poder, né, em associação com as milícias. Então é interessante que um filme de 2012 já está falando do mundo futuro de 2096, mas sobretudo do mundo de hoje, 2019 e 2020. O que, né, nos demonstra a capacidade da arte, a capacidade, né, da cultura, né, de discutir cenários futuros e chegar assombrosamente a situações atuais. Correto? Bom, como eu indiquei no outro vídeo, esse é um vídeo didático. Então agora, a partir de agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer, né, a organização das nossas ideias aqui no caderninho, né, a organização do que nós discutimos, para nós produzirmos futuramente textos, análises e para que nós possamos, né, reter essas ideias. Então, a partir de agora, o vídeo, né, ele vai fazer, nós vamos fazer aqui juntos, né, a discussão, né, a resenha, a organização das nossas ideias por escrito. Então, os vídeos, né, sobretudo nesse momento de coronavírus, tem, né, esse papel pedagógico, correto? De mostrar como a gente deve fazer uma análise, de como que a gente deve organizar nossas ideias depois de uma discussão. E como isso pode nos ajudar. Beleza? Então, quem não viu a animação, vou deixar o link aqui embaixo, né? E outra coisa que eu acho importante nesse momento, né? Sempre olhem a descrição dos vídeos. Eu sempre coloco um texto, né, de descrição que pode ajudar vocês também a fazer essa síntese. Tá ok? Grande abraço, galera, e uma boa semana. E vamos aí resistir, né, ao coronavírus. Vamos existir e vamos pensar nossa existência, já que isso é extremamente humano. Bom, galerinha, então vamos lá, vamos aqui ver a nossa revisão, nossa organização das ideias, correto? Então vamos lá. Então, o nome, hoje então, 21/3/2020, o nome da animação Uma História de Amor e Fúria, produção de 2012, de Luiz Bolognese, nas vozes de Celton Mello e Camila Pitanga. Bom, como eu já disse no vídeo anterior, eu sempre gosto de separar algumas frases que são importantes, né? Separei aqui 3 frases das 3 representações aí do nosso personagem, né, principal. Então, Manuel Balaio, é uma frase que eu já falei no vídeo, né? Meus heróis nunca viraram estátua, morreram lutando contra quem virou. Manuel Balaio na segunda fase do vídeo. Viver sem conhecer o passado é andar no escuro. É a frase do Abeguar. E, na verdade, é uma frase que os 4 personagens, né, das 4 fases, eles vão repetir, tá? Então, por isso, nós vamos marcar aqui como essa frase, né, como uma tese do filme, tá? Talvez seja a tese principal do filme, tá? Então, viver sem conhecer o passado é andar no escuro, beleza? Então, essa é a tese do filme, a principal ideia aí da nossa animação. E a terceira frase, ninguém nasce na miséria, porque Deus quer. O que a gente vive é o resultado. O Cal, né, o personagem da
terceira fase é a fase que se passa na ditadura militar. Ele faz depois que ele é solto, né, da prisão, né, torturado, né, durante o regime militar, ele vira um professor que vai trabalhar na favela para educar as pessoas. Bom, então, o que eu fiz aqui embaixo? Né? Um quadrinho, né, as 4 fases da animação. Ó, primeira fase, segunda fase, terceira fase, quarta fase. Quando e onde ocorrem, né? Os protagonistas e suas lutas. Então, para ficar bem didático, vamos completar aqui o quadrinho, né? Primeira fase, quando e onde ocorre, né? No Rio de Janeiro, por volta de 1500, durante a descoberta do Brasil. Os protagonistas, né? Nós temos ali o Abeguá e Janaína, certo? E eles são índios, povos subalternos, né? As suas lutas, né? Lutavam contra, né, os povos dominadores, tanto portugueses quanto franceses. Ficou ruim aqui, né? Ficou meio apertadinho. Vamos lá. Segunda fase. Ela ocorre aproximadamente em 1840, na revolta dos balaios, na balaiada. Né? Nosso personagem, nós temos aqui o Manuel Balaio e a Janaína. A Janaína não muda de nome, né? Eles lutam contra quem? Contra a opressão dos donos da terra, né? Dos brancos latifundiários. Certo? Vamos lá. Terceira fase. Ela se passa, né, na ditadura militar entre 1964 e 1985, a ditadura militar. Protagonistas, né? A gente tem o Karl, referência a Karl Marx, né? Ele é apresentado assim, Karl, C-A-U, né? E temos a Janaína, que são o quê? Né? Aqui em cima eles são negros, tá, gente? Esqueci de colocar aqui na segunda fase. Eles são o quê? Estudantes que vão lutar contra a ditadura. Guerrilheiros também a gente poderia colocar aqui, né? Suas lutas contra a violência da ditadura militar, contra a própria ditadura, em favor da democracia, né? E contra também as torturas, né? A violência desse período, tá? Na quarta fase, ela se passa no futuro, em 2096, no Rio de Janeiro. Então, é um futuro aqui de distopia, né? Distopia. Em alguns vídeos eu já expliquei para vocês o que é a noção de distopia, né? Diferente de utopia, correto? Bom, vamos lá. Os nossos personagens. O nosso personagem, eu não falei no vídeo ainda, né? Ele é o... ele é o marinheiro negro, né? Que vai lutar lá contra os castigos durante a revolta da Chibata, né? É o João Cândido, tá? Apesar de ser um cenário no futuro, ele recebe o nome de um marinheiro negro, né? Que lutou contra a tortura, né? As práticas sobretudo contra os pobres negros, né? Na marinha brasileira no final do século XIX, início do século XX, né? Nossa personagem, a Janaína, tá? E eles são jornalistas, né? Homens ali de classe média, né? E ela representa uma prostituta, né? Que vão tentar adentrar na Aquabras, que é a empresa e adentrar nessa empresa também que tem o controle das milícias, né? Para democratizar
à água, né? O acesso à água. Então, as questões aqui importantes, as lutas é a favor da água, a democratização, tá? E contra também o poder de forças paramilitares, né? Que são as milícias, tá? Então, ó, assim ficou o nosso resumo, né? A nossa organização, né? O que pode facilitar aí para que a gente possa compreender o filme. Tá ok, gente? Grande abraço do professor André. Tenham todos um bom sábado.